São abençoados os cursos de água que alimentam de vida as terras por onde passam. Tudo floresce em torno dos rios. A vida, como a conhecemos, é sustentada por esses veios de água. Mas além de fertilidade, alimentos e paisagens indescritíveis, os rios traduzem e inspiram os medos, crendices, bênçãos, alegrias e sentimentos dos povos ribeirinhos. Travestido do imaginário popular, ele quase sempre se transforma nas verdades, memórias e folclores desse povo. Navegar nessas correntezas férteis da imaginação nos revela os segredos do rio. Havia um trecho em que o rio contornava, suavemente, um grande morro que, por sua vez, escondia um pequeno vilarejo de poucas e pequenas casas e uma capela antiga, que foi a primeira construção do lugar. Uma estreita estrada de terra que descia do morro e cortava a pequena vila era o único caminho para a cidade grande, que ficava a muitas léguas dali. Fundada por um velho padre, a vila era conhecida por produzir de suas próprias terras alimentos de muita qualidade, guloseimas e também pela pesca num grande rio. Uma vez por semana, todos os alimentos eram transportados em carroças para a cidade. A colheita e o preparo do comboio aconteciam às quintas-feiras. Sexta e sábado eram necessários para vencer a longa distância do caminho. No domingo era o dia da feira e tudo era vendido rapidamente. O povo da cidade apreciava bastante a produção daquela vila. Segunda e terça se cumpria o roteiro de volta. E as quartas-feiras? As quartas-feiras eram dias de festa. Todos se juntavam, trajados de seus melhores panos, levavam seus instrumentos ao centro da vila
Tocavam e dançavam agradecidos à boa vida e à fartura que tinham. Na quinta recomeçavam os trabalhos e a rotina daquele lugar. Tudo como sempre foi e deveria ser. Mas houve um tempo difícil. Em um domingo de feira, um morador da cidade grande pediu para voltar com os ribeirinhos e passar um tempo na vila. Simples e de boa natureza. Eles foram bons anfitriões e receberam o rapaz com boa vontade. O problema tem início com a chegada deste forasteiro. Enquanto todos trabalhavam na lavra, na pesca, nas colheitas, no transporte e na venda da produção, o forasteiro se ocupava em dormir, cantar e contar causos e produzir um líquido cristalino retirado da cana-de-açúcar. Aquele povo fora criado pelo velho padre nas mais rígidas tradições e não conhecia a bebida que o forasteiro produzia ali. Mas, educados que eram, acharam que faltariam com a educação se não a experimentassem. Então, em uma tradicional quarta-feira de festa da vila, todos experimentaram a bebida. Um pequeno cálice cada um. Foi uma experiência estranha e feliz. De repente, todos começaram a cantar, dançar e falar, e a festa foi a mais intensa que já tiveram. Agradecidos, os ribeirinhos pediram ao forasteiro que produzisse mais bebida para a próxima quarta-feira. E assim foi feito, e a cada semana a festa ficava mais animada. E todos começaram a beber maiores quantidades e ficarem mais alegres, mais falantes e mais entregues ao que parecia ser uma magia irresistível. A tragédia então se instalou naquele lugar. Os moradores começaram a ter necessidade de tomar aquela bebida todos os dias. E quanto mais tomavam, mais queriam tomar. Muitos já não queriam mais trabalhar, lavrar, pescar, transportar ou vender a produção que alimentava a vila. Com o tempo, não havia mais o que vender. E com muitas necessidades, os ribeirinhos começaram a beber mais para esquecer os problemas. E começaram também a brigar entre eles. O velho padre, fundador da vila, já muito velhinho, se recolheu na capela e, com toda a sua fé, implorou que alguma coisa acontecesse para salvar a vila daquele vício que destruía a todos. A fé foi tanta que ecoou longe, até a correnteza de ventos que acompanha as águas do rio, e despertou o espírito do rio que dormia na curva do morro. Sagaz e muito poderoso, o espírito transformou-se num cavaleiro negro. Em uma quarta-feira nublada, com a vila encoberta por uma névoa fina, viu-se no alto do morro as figuras de um enorme cavalo e cavaleiro descendo em alta velocidade a pequena montanha. Assustados, os ribeirinhos que festejavam, embriagados, viram o cavaleiro invadir a vila e destruir o pequeno engenho onde era produzida a bebida, apanhar pelos braços o forasteiro e sumir pela estrada rumo ao rio. Antes de ir, o cavaleiro fixou na porta da capela um aviso que dizia: "A vila tem que voltar a ser o que era. Todos devem voltar aos campos e à lida com a pesca. Há de se plantar, cultivar, pescar e vender na cidade os frutos do trabalho suado que mantém a vida. Festa e descanso somente às quartas-feiras, até à meia-noite. Todas as quartas-feiras passarei nesse horário e levarei comigo quem estiver acordado pelas ruas." Aflitos, os moradores voltaram às suas casas e, com medo, lentamente, retornaram ao trabalho e abandonaram o vício. Nas primeiras semanas,
Alguns que não conseguiram vencer o vício foram levados pelo cavaleiro. Agradecido pela realização de seus pedidos, o padre decretou o toque de recolher na vila a partir da meia-noite de toda a quarta-feira, quando o cavaleiro vinha em passos rápidos montado no seu alazão negro. Com o passar do tempo, o padre faleceu, mas o cavaleiro não abandonou sua promessa e passava todas as quartas-feiras, pontualmente à meia-noite, vindo do morro em direção ao rio. A vida voltou ao normal no pequeno lugar e seus moradores eram muito gratos ao Cavaleiro Negro. O que todos não sabiam é que Dandara, a menina mais linda da vila, que cuidava da igreja, agora abandonada depois da morte do padre, se escondia na torre da igreja de onde observava todas as quartas a passagem do seu herói, o Cavaleiro Negro. Dizem que o cavaleiro só parou com as suas passagens pelo vilarejo numa quarta, quando percebeu a linda menina lhe observando da torre. Então cumpriu sua promessa, a pegou nos braços e levou-a em direção ao rio. Os mais velhos dizem que o forasteiro e os moradores que não se recuperaram foram levados para o fundo do rio. Mas a linda Dandara ainda passeia, exuberante, na garupa do seu herói, que agora só aparece quando algum forasteiro vem para atrapalhar o sossego da vila e do rio. Nem só de heroísmo são feitas as memórias do rio. Ele, também, inspira e encarna a fragilidade e simplicidade das atitudes humanas. Mas à frente da curva do rio, onde as águas passavam mansas por uma longa planície, havia uma pequena cidade que sempre viveu da produção de café. Se você olhasse para as paredes dos prédios da cidade, logo percebia que era uma cidade rica. Ali havia teatros, escolas, hospitais e casas grandes construídas pelos ricos fazendeiros que cultivavam café. Foi assim que a cidade nasceu e sobreviveu por décadas. Mas como toda história muda, essa também mudou. Por um longo tempo, o preço do café caiu bastante no mercado e os fazendeiros abandonaram os cafezais, demitiram os funcionários e a cidade, antes rica, tornou-se um lugar difícil de se viver. Ninguém sabia fazer nada além de plantar, colher e cuidar de café. O prefeito, preocupado, foi até a capital procurar outras atividades para a cidade, outros trabalhos e riquezas para o povo. Lá encontrou um grande empresário que procurava um lugar para construir sua mais nova fábrica de papel. Seria uma grande fábrica. Ela traria empregos para todos os moradores da cidade e os campos, antes com cafezais, agora se transformariam em plantações de eucalipto para extração de celulose, que depois se transformaria em papel. Pois bem, o prefeito não teve dúvidas. Doou uma grande fatia de terra às margens do rio para o grande empresário e então ele começou a construir a grande fábrica na pequena cidade. De longe, o rio observava o movimento de todos. Num primeiro momento, o povo ficou alegre e feliz com a possibilidade de voltar a ter trabalho e riquezas, e acompanhou a construção da grande fábrica. Mas poucas coisas foram ditas sobre o impacto daquela grande obra na vida das pessoas e do meio ambiente. O rio então teve uma ideia. Transformou-se em jornalista da capital e foi morar na pequena cidade. Criou um pequeno jornal
e começou a contar toda a verdade sobre a grande fábrica que estava sendo construída. A primeira era sobre a derrubada dos cafezais em troca dos eucaliptos. Ele explicava que as terras vermelhas e ricas, com o tempo, ficariam fracas, inférteis, e que, assim como o café, um dia o preço do eucalipto poderia cair e todos voltariam a ter problemas. Mas o pior seria que as terras já não valeriam mais nada. Depois falou que os empregos na fábrica não eram tão bons assim, que os riscos eram grandes e que a segurança prometida poderia ser apenas um engodo, que as pessoas trabalhariam muito e não teriam mais tempo para viver bem com a família. E o mais preocupante era que as águas do grande rio ficariam contaminadas e não serviriam mais para beber nem cuidar das plantações. O povo ficou assustado, sem saber o que fazer. De um lado, o prefeito e o empresário, dizendo que a fábrica era a solução. Do outro, o jornalista, dizendo que a fábrica seria a perdição da cidade. Com o desespero falando mais alto, a fábrica foi construída e o povo, calado, assistia a tudo de perto, mas não fazia nada. Então o rio, disfarçado de jornalista, teve uma brilhante ideia. Arrumou pequenos frascos de vidros que encheu da água do rio e escreveu um bilhete assim: guarde esta lembrança do rio limpo que sempre tivemos, pois após a inauguração da fábrica, não teremos mais essa água pura. Andou pela cidade e distribuiu os vidros a todos os moradores. À noite, em cada casa, os moradores perceberam, olhando para os pequenos vidros, que a fábrica iria destruir o que eles tinham de maior valor: o rio e a sua natureza. No dia seguinte, todos falavam nas esquinas, praças e bares da loucura que seria permitir a existência daquela fábrica. Sem que fosse combinado, sem alvoroço. Todos haviam saído de suas casas e estavam andando pelas ruas, juntos, protestando contra a fábrica. Já no final do dia, todo o povo reunido à frente da prefeitura exigia que o prefeito voltasse atrás na decisão e que parasse a construção da fábrica. O grande empresário já havia construído muita coisa e a prefeitura não tinha dinheiro para devolver ao homem. Então, mais uma vez, o jornalista entrou em ação. Mandou uma carta explicando tudo ao governador, pedindo uma saída para a crise da pequena cidade. O governador recebeu a carta e ficou comovido com a história e decidiu fazer o seguinte: publicou uma lei que proibia a construção de fábricas nas margens daquele enorme e importante rio. Pagou o empresário que ele havia gasto e transformou a fábrica de papel, que poluiria o rio, em uma grande cooperativa de artesanatos locais. Promoveu cursos e criou novas formas de renda para a cidade. Então a cidade voltou a ser um bom lugar para se morar. Com o tempo, as coisas entraram no eixo e ficaram em paz. O jornalista nunca mais foi visto. Dizem apenas que ele entrou no rio num fim de tarde e de lá nunca mais saiu. Às vezes, cansado de ser lenda ou realidade, o rio é apenas poesia. Não se transforma em herói o tempo todo. Também tem seus momentos de prazer. Um deles é passar com suas águas em uma pequena cidade no trecho sul, onde o leito se alarga e a parte que banha a cidade recebe um trecho do rio bastante raso, espreguiçado sobre uma cama de pedras.
Ali, há décadas, o rio gosta de passar por volta das 6 da manhã, hora do nascer do sol. As mulheres da cidade se acostumaram a chegar, pontualmente nesse horário, à beira do rio, com os cestos de palha cheios de roupas da família para serem lavadas. Sempre chegavam felizes. Sempre chegavam dispostas ao trabalho. Tudo porque não era bem um trabalho somente. Era uma prece. Todas chegavam cantando e juntas realizavam um espetáculo. Música para bater a roupa, música para esfregar a roupa, esfrega, esfrega a roupa até ficar limpinha. A água que desce do rio é doce bem clarinha. música para ensaboar e torcer a roupa. Torce, torce, menina. Eram horas de muita alegria. Além das senhorinhas e senhoritas que faziam um espetáculo sonoro, havia também as crianças que, sem ter com quem ficar em casa, eram acomodadas num recanto de areia, perto do grande lavadouro que o rio se tornava. Normalmente, isso durava entre 1 e 2 horas todos os dias, quando então todas retornavam felizes para casa. O sol ainda se esquentava e as roupas da cidade já estavam secando nos varais das casas. Mas, com o passar do tempo e o progresso, as pessoas começaram a ganhar máquinas para lavar, máquinas para secar, máquinas para passar e outras máquinas para tudo. Até as crianças ganharam suas pequenas máquinas e não brincavam mais no leito do rio. O rio tem seus segredos e seus amigos. Saudoso que estava dos tempos de alegria nas suas margens, fez um acordo com o vento e com as pedras das corredeiras, onde antes se ouvia o canto das lavadeiras. Combinado com os dois, começou a cantar ele próprio. E do movimento harmonioso entre as águas, o vento e as pedras, brotou a música novamente. Caprichoso que era, o rio executava as mesmas melodias que as lavadeiras cantavam em seus tempos de lida. Mais capricho foi fazer isso acontecer sempre acompanhado do nascer do sol, como era o costume. A cidade, tomada pela curiosidade e um certo receio, lentamente se aproximou do rio para ver quem tocava aquela melodia. Todos ficaram espantados com o que viram. Mais ainda as lavadeiras, algumas já velhinhas, que reconheceram a música, agora tocada pelo próprio rio. Como só mágicas podem explicar, sem que nada fosse combinado, as lavadeiras, uma a uma, começaram a cantar com o rio, e mesmo sem os cestos e as roupas, foram recuperando o costume de cantar para ver o sol nascer. O fenômeno aconteceu por vários meses, e vinham pessoas de todos os lugares para ver e ouvir a sinfonia entoada na parceria do rio com as lavadeiras. O fato foi que tudo foi voltando a ser tão natural que, lentamente, o rio, o vento e as pedras foram baixando suas vozes, até que elas sumiram. Mas as lavadeiras, sábias que eram, entenderam que o rio apenas cumprira o seu papel de lembrá-las que a cantoria era importante para elas, para a cidade e para o próprio rio. Por grande tempo o costume passou de mães para filhas, e a cidade ficou conhecida pela alegria e pela música. E dizem que basta um pequeno descuido, se ficarem sem cantar um dia que seja,
Cá e acolá o rio já subia, lembrando que a música é a alma da vida e que não pode parar.